Muito bem, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos mais uma vez aqui, juntos, no nosso canal aqui, o canal Palavra Viva. Sempre muito bom estar aqui com vocês, mais uma semana, seguindo aqui a nossa série de exposições, né? Nós estamos aí no Evangelho segundo escreveu Marcos. Já tem um bom tempo aí que nós estamos nessa série, estamos aí hoje encerrando aqui o capítulo 4, né? Encerrando aqui o capítulo 4 e nas próximas semanas dando início aí o capítulo 5. E hoje nós vamos falar sobre Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Eu gostaria que você, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Eu sei que isso irá abençoar muitas pessoas. Tenho recebido aqui algumas mensagens e fico feliz por ter a participação aí de vocês aqui no nosso canal. Mas eu queria que você compartilhasse ainda mais os nossos conteúdos aí com o maior número de pessoas possíveis. Lá no Instagram também, no Instagram Palavra Viva Prog, né? Temos os nossos cortes lá e também temos no meu canal, né? No meu perfil do Instagram também, Miquel Alves de Souza Cruz. Você pode também acompanhar aí as nossas publicações. Nós vamos rodar a nossa vinheta e nós voltamos já já. Estamos de volta aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar aí no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41, falando sobre Jesus acalma a tempestade. Então vamos fazer a leitura desse texto, Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35 até o 41, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muito bem. Esse texto, né, muito conhecido, lido, pregado, ensinado, tema de inúmeras canções, chama aqui a nossa atenção sobre as tempestades que se levantam em nossas vidas. Todos nós já vivemos aí situações que poderíamos descrever como sendo uma tempestade assustadora. Uma doença inesperada, um acidente automobilístico ou de trabalho, o desemprego, uma crise familiar, o luto de um parente, né, ou ente querido, né, um amigo próximo, uma situação, né, desconfortável no ambiente de trabalho, tantas coisas que poderíamos aqui elencar como sendo uma tempestade. Em momentos assim, né, o medo, ele fala mais alto. Nos sentimos, né, inseguros, nos sentimos desprezados diante o nosso sofrimento. E podemos até nos perguntar, né, ou mesmo nos perguntamos: Senhor, não irá nos socorrer? Não está vendo ou não está me vendo, né? A minha dor, a minha realidade.
questionamentos que são, na minha ótica, inevitáveis diante as tempestades da nossa vida, diante o sofrimento. E muitas vezes as tempestades, né, de nossas vidas são públicas, mas parece que ninguém está se compadecendo de nós. Ninguém nos liga, ninguém nos manda um WhatsApp, ninguém nos manda um direct no Instagram. E não bastasse isso, parece que Jesus está deitado, né, no barco da nossa vida, dormindo, né, de forma indiferente. Então vamos aqui fazer uma análise do contexto da tempestade. Observa aí comigo o texto de Marcos, capítulo 4, verso 35 e 36, que diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Jesus havia aqui passado o dia ensinando, né, aos seus discípulos e uma grande multidão à beira-mar. E a praia aqui era a igreja, né? O barco era o púlpito. E os discípulos e a multidão eram aqui os seus membros. E Jesus havia aqui ensinado sobre a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, né? E a parábola do grão de mostarda. E terminando isso, do mesmo barco que Jesus estava, ele decide ir para o outro lado, né, do mar da Galileia, juntamente com os seus discípulos. E o texto também diz que havia outros barquinhos no mar junto ao que Jesus estava. E aí acontece o que? Levanta-se uma grande tempestade. Olha aí comigo o texto, Marcos capítulo 4, verso 37 e 38, que diz: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. Então, de repente, uma tempestade o surpreenderam no mar. A tempestade. Segundo Hernandes Dias Lopes, o Mar da Galileia é um lago de águas doces de 21 quilômetros, né, por 14 de largura, e ele está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo e é cercado por montanhas, né, por 3 lados, que tem até 300 metros de altura. E os ventos gelados, né, do Monte Hermon, que ficam a 2.790 metros, né, coberto de neve durante todo o ano, algumas vezes descem, né, com fúria nessa região aqui e sopram com violência, né, encurralados aí pelas montanhas, pelos montes e caindo sobre o mar, né, e encrespando as ondas e provocando aqui terríveis tempestades. E Jesus estava aqui cansado. Jesus estava cansado. Depois de um dia, né, intenso de ministrações, né, no trajeto de viagem, ele dormiu com a cabeça apoiada num travesseiro. E abre parênteses aqui para nós. Quem de nós, né, numa viagem não faz a mesma coisa? Né? Pega ali aquela almofadinha, né, de pescoço e deita e dorme durante uma viagem, durante o trajeto de uma viagem. Mas aqui 3 verdades, né, nós temos que destacar sobre as tempestades da vida. Primeiro, as tempestades da vida são inesperadas, inevitáveis e inescapáveis. Ninguém aqui planeja viver uma tempestade. Elas chegam sem aviso prévio. Pegam-nos de surpresa, nos surpreendem, né, no susto. Elas são inevitáveis. Todos estão sujeitos a elas. Não importa a cor, né, raça, tribo, língua ou nação. Não importa se é rico, se é pobre, se é da classe A, B, C ou D. Não importa o sexo, a idade, todos podem ter que enfrentá-la.
elas são também inescapáveis. Inescapáveis. Não tem como fugir delas, não tem como bloqueá-las como fazemos com contato nas redes sociais ou lista telefônica no celular. É um problema de saúde, é um problema financeiro, é um problema de família, é um problema com os amigos, inúmeras são as situações. Segundo, as tempestades da vida nos deixam abalados. Tudo aquilo que foge ao nosso controle, né, nos deixa com medo, nos deixam com medo. Muitas vezes nos desestabilizam emocionalmente, fisicamente. O coração acelera, o peito fica apertado, um nó na garganta aparece, né? Parece que irá nos sufocar. Não basta a tempestade fora de nós, outra se instala dentro de nós. Terceiro, as tempestades da vida fogem ao nosso controle. Não seria tempestade se estivesse ao nosso controle, né? As tempestades são situações que nos ameaçam diretamente. Não são causas que com telefonema, ou com WhatsApp, ou com direct no Instagram se resolve. Pelo contrário. Muitas vezes são problemas insolúveis pela ação humana. E aqui os discípulos estavam enfrentando alguns dilemas, né, diante a tempestade. Dilemas esses que nós até hoje temos dificuldade de entender, né, quando estamos passando por alguma tempestade. Então vamos dar aqui alguns exemplos. Primeiro, eles estavam enfrentando o dilema de entender a obediência a Jesus e a tempestade. Né? Jesus lhes deu uma ordem e eles obedeceram. Mas a tempestade apareceu. Eles haviam passado o dia todo aprendendo de Jesus, né, dos seus ensinamentos, mas de repente, né, o cenário mudou e mudou para pior. Mudou para pior. Né? Jesus lhes disse para irem para o outro lado do mar e eles foram. Mas tudo saiu do controle deles e agora eles estão o quê? Duvidando das palavras de Jesus e até talvez do seu caráter. Né? Jonas enfrentou uma tempestade por obediência e eles por obediência e por isso eles não entendiam. E a verdade é que quantos de nós, né, não estamos exatamente como os discípulos estavam? Muitas vezes estamos, né, junto de Jesus, aprendendo de Jesus, orando, jejuando, buscando a palavra de Deus, né, frequentando aos cultos, as santas ceias, né, evangelizamos, ajudamos na assistência social da igreja, até devolvemos os dízimos, mas a tempestade está o que? Furiosa sobre a nossa vida. As tempestades vêm. E o que pensar nessas horas? Né? Crer ou duvidar? Esse é o dilema de ser cristão. Pois o fato de sermos obedientes não nos fará imunes às tempestades da vida. Não nos fará isentos. O nosso telhado não vai ser um telhado, né, de ferro. Não, nós temos um telhado de vidro. Nós somos tão vulneráveis quanto qualquer outros. Jesus nunca nos prometeu vida fácil, pelo contrário, disse que iríamos passar por aflições. Segundo, eles estavam enfrentando o dilema de entender a presença de Jesus no barco e a tempestade. Muitas vezes, né, nós tiramos até conclusões frívolas, né, dos dilemas da vida rapidamente. Achamos razões, né, do porquê disso ou daquilo. E é fácil dizer que alguém, né, está passando tal ou qual sofrimento porque está longe de Jesus. Mas e quando Jesus está presente no barco? E o barco está revolto? É o exemplo de Jó. Os discípulos estavam sem entender a fúria do mar e a presença de Jesus no barco. Esse talvez seja um dos maiores dilemas para nós. Não é muito diferente hoje. É fácil deduzirmos, né, a tempestade na ausência de Jesus. Mas é difícil entendê-la estando diante o que? A sua presença.
Às vezes estamos vivendo no nosso melhor momento diante da presença de Jesus. Estamos aprendendo dele, ouvindo a sua voz, sentindo a sua presença, mas aí a tempestade chega. Ela balança o barco. As águas começam a entrar e nós não sabemos mais o que fazer. É o que nos deixa confusos por não percebermos qualquer manifestação de Jesus diante dos nossos dilemas. O fato é que o fato de possuirmos a presença de Jesus não nos imunizará das tempestades da vida. Podemos ser cheios do seu Espírito Santo e mesmo assim as ondas do mar podem cobrir a nossa embarcação. Podemos estar pregando em seu nome, curando enfermos em seu nome, expulsando demônios em seu nome e ainda assim o mar está revolto contra nós. A presença de Jesus não nos livra das tempestades da vida. A certeza que temos é que ele nunca nos abandonará em meio às tempestades da vida, mas não nos livrará de nenhuma delas. Essa é a grande lição que nós temos que aprender aqui. Vida com Deus não significa ausência de tempestade. Pelo contrário, é bem provável que quanto mais próximo de Jesus você esteja, mais tempestades vão se levantar contra a sua vida. Terceiro, eles estavam enfrentando o dilema de entender a aparente inércia de Jesus e a tempestade. Jesus estava o quê? Dormindo. Jesus era e é 100% Deus e 100% homem. E estava o quê? Cansado daquele dia intenso de tarefas. No entanto, uma forte tempestade se levantou em alto mar e Jesus continuou o quê? Dormindo. A verdade é que Jesus ele estava dormindo antes da tempestade e continuou dormindo durante a tempestade. Mas os discípulos somente se incomodaram com o sono de Jesus quando a tempestade veio. Às vezes somos nós, que nos incomodamos com os sonos de Jesus durante a tempestade de nossa vida. Parece que Jesus não está se importando com o nosso sofrimento. Parece que Jesus não está fazendo nada a fim de nos socorrer. Cremos na sua existência, mas duvidamos da sua providência. Estamos indo a pique e Jesus dormindo na polpa do barco como se nada estivesse acontecendo. Jesus, no entanto, dormindo no barco acordado, ele continua o quê? No absoluto controle do mar. Jesus é maior, é mais forte, é mais poderoso do que qualquer tempestade que se levante sobre o barco da nossa vida. E essa é a convicção que nós temos que ter. Então Jesus ele vai o que? Acalmar a tempestade. Olha aí comigo o texto. Marcos capítulo 4, versos 38 a 41. Olha o que diz. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesse trecho, 3 perguntas aqui se destacam. A pergunta dos discípulos a Jesus, a pergunta de Jesus aos seus discípulos e a pergunta dos discípulos uns aos outros. A primeira pergunta é a pergunta dos discípulos a Jesus. Olha aí a pergunta deles. Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que pereçamos? As indagações mais profundas de nossas vidas surgem dos momentos de maior crise. Os discípulos estavam apavorados diante as ondas que cobriam o mar. O medo de ir a pique era muito real. Jesus estava
na polpa dormindo tranquilamente em meio à tempestade. Os discípulos, assistindo a cena, então questionam: Mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, Senhor, não irá nos socorrer? Irá nos deixar ser engolidos pelas ondas? Estamos morrendo e dormes? Essa indagação é a indagação minha e a indagação sua. Eu e você somos como esses discípulos, diante das tempestades que assolam a nossa vida. Quantos de nós não estamos exatamente como esses discípulos estão, questionando a Jesus? A pergunta deles aqui implica 3 pressupostos. Primeiro, o medo. Quando o medo ele toma conta do nosso coração, falamos o que nós não devíamos. Somos levados pelo impulso do momento. O medo nos trava, nos acovarda, mexe com o nosso poder de tomar decisões, neutraliza a nossa fé. O medo é um grande paralisador. O medo ele tem um efeito negativo, ele é reativo, ele nos trava, ele nos torna impotentes. Se você se deixa dominar pelo medo, você não vai para um lado nem para o outro. Na melhor das hipóteses, você vai fugir. E muitas pessoas, diante do medo, das tempestades da vida, dos dramas, das circunstâncias, dos sofrimentos da vida, estão paralisados. Passa-se ano, entra-se ano, e a pessoa está o quê? Paralisada. Porque o medo. O medo ele tem 2 efeitos na minha perspectiva. Primeiro, é de travar, é de bloquear, é de deixar a pessoa inerte. Em um segundo lugar, é permitir com que você tire força da fraqueza. Porque coragem não é a ausência de medo. Coragem é você, mesmo com medo, tomar uma posição, tomar uma atitude. Porque não pense que uma pessoa, quando está numa situação de crise, numa situação difícil, e ela se posiciona e ela age contra o esperado, ela não está com medo, ela está com medo, porém ela tomou uma decisão mesmo com medo. Imagine, tantos exemplos que poderíamos aqui dizer, mas vamos dar um exemplo conhecido de todos, Davi e Golias. Você acha que Davi não estava com medo? Ele estava com medo como qualquer outra pessoa. Davi era pequeno, só que tem um detalhe aí. Davi já havia enfrentado o urso, já havia enfrentado o leão. As experiências de vida de Davi fizeram que o medo fosse neutralizado. De modo que ele tirou o quê? Do medo, coragem. Mesmo com medo, ele teve coragem, audácia, tomada de decisão, posicionamento. Porque talvez ele pensou, bem, eu já matei urso, já matei leão. O que é esse gigante diante de urso e leão? Eu já enfrentei coisas piores. Por que eu vou ficar aqui acovardado diante dessa situação? É mais ou menos assim. As experiências da vida é que nos vão dando musculatura na nossa vida espiritual. Vai nos dando coragem. Quando é dito lá, em Josué, ser forte e corajoso. Imagine Josué vivendo à sombra de Moisés 40 anos. Vivendo à sombra do líder que ele, inclusive, lá em Números, é um episódio curioso, que Josué chega a ficar enciumado, quando alguns começam a profetizar no meio do arraial e ele se vê querendo proteger Moisés, e Moisés diz, fala assim, meu filho, oxalá todo mundo profetizasse, oxalá todo mundo tivesse o dom de profecia. Ele estava achando que ia proteger Moisés, Moisés estava esperando que isso acontecesse de fato. E aí morre Moisés, e agora ele assume a liderança para conquistar a terra prometida. E o que Deus fala para Josué? Ser forte e corajoso. Coragem. Coragem. Coragem não é ausência de medo. É você mesmo com medo tomar uma posição. Os discípulos estavam amedrontados. Segundo, a incredulidade. Eles se deixaram ser dominados pelo medo a ponto de perder a fé. Perder a fé. A incredulidade foi a consequência direta de uma vida que vê a tempestade maior do que o poder de Jesus. Eles estavam apavorados pelos ventos, pelas ondas, pelo balançar do barco, ao invés de olharem para Jesus e descansarem na providência divina. Meus irmãos, você quer ver algo que paralisa, que torna o cara, incrédulo?
São as tempestades da vida. Eu fico imaginando aqueles homens, né, que chegaram lá em Canaã e olharam tudo aquilo que estava lá, aquilo que profetizaram acerca da terra de Canaã era verdade, mas eles não olharam para isso. Somente Josué e Calebe. Os demais todos olharam para os carros de ferro, olharam pelas cidades edificadas, olharam para todas as outras coisas e chegaram e inflamaram todo o arraial. Por causa da sua incredulidade, ficaram 40 anos no deserto por causa da sua incredulidade. A incredulidade, meu irmão, é marcha ré, é andar para trás. Se o medo paralisa, a incredulidade faz você dar meia volta. Se o medo te paralisa, a incredulidade faz você engatar a marcha ré. Ninguém prospera sendo incrédulo. Eu não conheço um incrédulo no sentido de não crer, no sentido de não ter fé, que prospere. Porque existe crente incrédulo. Ô, coisa difícil. Tem ímpio que tem mais fé do que crente. Tem ímpio que tem mais otimismo, que vê as coisas por outra perspectiva e toma decisões em cima disso, do que muito crente. Meus irmãos, nós temos Deus ao nosso lado. Temos o Espírito Santo. Temos a palavra de Deus. Temos acesso liberado à presença do Senhor. E por que nós estamos temerosos? Muitas vezes nos deixamos levar por qualquer coisa que está acontecendo no mundo. Ficamos absorvendo um monte de coisa que não edifica a nossa fé, que não nos potencializa. E usamos o que? A nossa incredulidade contra nós mesmos. Ao invés de agirmos com fé. Eu gosto do texto de Romanos capítulo 4, quando diz que Abraão creu contra a esperança. Em outras palavras, ele creu mesmo quando tudo dizia ao contrário. Fé é isso, meu irmão. Fé não é um cenário possível, fé não é um cenário perfeito. Fé se manifesta num cenário de incredulidade. Terceiro, a esperança tímida. Apesar do medo e da incredulidade, eles tiveram coragem e clamaram a Jesus por socorro, e isso mostra uma fé fraca, mas existente. Embora o medo e a falta de fé fossem maior aqui, ainda tiveram força para buscar a Jesus. Mesmo na pequena e frouxa fé deles, eles clamaram. Muitas vezes a gente acha que precisa ter uma grande fé. Não, a Bíblia diz que se tiverdes fé como um grão de mostarda, já é suficiente para fazer que um monte vá de um lado para o outro. O que nós temos que usar é a nossa fé. É clamar a Jesus, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa segurança. Segundo Jesus, né, nós vemos aqui a pergunta de Jesus aos discípulos. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa é a pergunta de Jesus aqui para os seus discípulos. E a pergunta dos discípulos de Jesus, dos discípulos a Jesus, demonstrava a falta de fé deles em relação ao Mestre. E a pergunta de Jesus, feita a eles, demonstrava a perplexidade do Mestre diante os seus alunos. Porque naquela altura da caminhada de Jesus com seus discípulos, já era para eles serem um pouco mais maduros. A pergunta de Jesus a eles implicava pelo menos 4 verdades que já eram para eles saberem e conseguirem aplicar em suas vidas. Então vamos aqui observar. Primeiro, a imutável palavra de Jesus. Havia aqui uma promessa em jogo, que está lá no verso 35. Passemos para outra margem. Jesus havia aqui dado uma palavra. Jesus havia feito aqui uma promessa, e eles eram para crer nas palavras imutáveis de Jesus. A palavra de Jesus não é a palavra do pai, da mãe, do irmão, do marido, do filho, do amigo, do chefe, do advogado, do juiz, dos políticos, mas é a palavra fiel e inerrante de Deus. Jesus não falha em sua palavra. Se ele disse que os discípulos chegariam do outro lado, nada que acontecesse no percurso impediria. Meus irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Jesus, ela tem poder. É a palavra de Jesus. Ela não tem o poder de voltar para si vazia. Se ele diz que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado.
Aconteça o que acontecer, a palavra de Jesus há de se cumprir. A palavra dele é inerrante, a palavra dele é infalível, a palavra dele é fiel. E nós precisamos acreditar nisso. E isso é o que Jesus esperava que os seus discípulos acreditassem, confiassem, tivessem convicção. E é o que ele espera de mim e o que ele espera de você. Se Jesus liberou uma palavra para mim e para você, pode ter certeza que ela há de se cumprir. Segundo, a presença real de Jesus com eles. Eles mais do que ninguém deveriam estar tranquilos, pois o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava com eles. O grande Emanuel, o Deus conosco, estava junto deles em meio à tempestade. E se o Criador do universo estava no barco deles ainda por cima, dormindo, descansando, por que eles deveriam temer alguma coisa? Meus irmãos, Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim deve ser conosco. Devemos descansar diante da presença de Jesus no barco da nossa vida. Meu irmão, se Jesus está comigo e se Jesus está com você, pode ficar tranquilo, porque ele não perdeu o controle do mar. Ele não perdeu o controle do seu barco, da sua embarcação, da tua vida. Ele está no controle. Ele é soberano, ele é Deus. Terceiro, a calma de Jesus em meio à tempestade. Somente 2 homens da Bíblia dormiram em meio à tempestade: Jonas e Jesus. Jonas dormia em meio à tempestade com falsa segurança, porque fugia de Deus. Jesus dormia em meio à tempestade porque era o Criador e mantenedor do universo. Aquele que criou o céu e a terra e o mar não poderia ser afetado por ela. Ele é e era maior do que a sua criação. Ela é sujeita à sua ordem e poder, por isso podia dormir em meio à tempestade. Meus irmãos, Jesus está dormindo no barco da tua embarcação e você está ansioso por quê? Você está preocupado por quê? Se o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se o dono do universo, o Criador do mar, inclusive, está dormindo no barco da tua embarcação, está dormindo no barco da tua vida, está descansando, por que eu e você estamos ansiosos? Não tem ansiedade no céu. Não tem depressão no céu, não tem crise de estresse no céu. Nada que acontece na terra abala o trono dos céus. Eu acho lindo Isaías capítulo 6. Porque diz a palavra de Deus que era no ano que morreu o rei Uzias. Em outras palavras, a terra estava em crise, em lamento, em luto. Uzias havia sido um grande rei de Israel, um rei construtor, um homem extraordinário, embora falho como qualquer um de nós. Mas a terra estava em crise. Mas Isaías tem uma visão do trono dos céus. E ele vê o que o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Em outras palavras, o trono da terra pode estar desocupado, mas o trono do céu permanece ocupado. E sendo o nosso Deus o soberano sobre o universo. Às vezes, meus irmãos, pense em tantos homens que já passaram. Os homens que foram o terror do mundo passaram. Hitler passou. Stalin passou. Chaves, Hugo Chávez passou. O Maduro passou. Tantos homens maus passaram. E nenhum homem mau que exista nesse mundo há de não passar, eles vão passar também. E o soberano do universo continuará guiando a história. A história está nas mãos de Deus. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Nada abala o trono dos céus. Nada abala. Quarto, Jesus possuía e possui todo o poder. Eles deveriam entender que o mesmo que tinha poder sobre as enfermidades, os espíritos imundos tinha também sobre as forças da natureza. Jesus aqui dormia em meio à tempestade. E esse episódio, em outro episódio, andou sobre as águas. E tudo isso por seu poder. Eles deveriam confiar no poder onipotente de Jesus sobre tudo. Nós devemos crer que o poder de Jesus é ilimitado, seja qual for o problema. Nós não estamos falando de qualquer um, estamos falando daquele que tem todo o poder, ele é o Todo-Poderoso.
Se você perguntar para um cientista qual o tamanho do universo, sabe o que a resposta dele vai ser? Não sei. Mas o nosso Deus, ele mede o universo a palmo. Se você perguntar para um cientista sobre o tamanho do universo, ele vai dizer que o universo é infinito. Mas a verdade é que não é. Porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. O universo tem início, meio e fim. E o nosso Deus é maior do que o universo que ele mesmo criou. Ou seja, não existe nada mais poderoso no universo do que o nosso Deus. Não existe nada, absolutamente nada que abale ao nosso Deus. Quando ele quer, ele deu limite ao mar. Ele deu limite a tudo. Ele colocou ordem em tudo. Ele está no controle de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Assim é na minha vida e assim é na sua vida. E nós precisamos acreditar nisso. Terceira pergunta dos discípulos uns aos outros. Olha aí comigo. Verso 41. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta mostra que os discípulos estavam aprendendo algo novo da pessoa e obra de Jesus. Essa pergunta revela o espanto deles de verem em Jesus autoridade sobre as leis da natureza. Eles aprendiam de Jesus não apenas pelos seus ensinos, mas principalmente por seu exemplo. Pelas obras que ele realizava. Nada impacta mais do que o exemplo de Jesus, e era esse exemplo de caráter e de poder. O espanto deles foi: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós, à luz da palavra de Deus, podemos aqui responder. Este é aquele que o Pai e o Espírito Santo traçou desde a eternidade um plano de salvação para os seus eleitos. Este é aquele que no princípio criou todas as coisas. Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é aquele para quem os patriarcas apontaram e de quem os profetas profetizaram. Este é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue foi colocado nos batentes das portas e libertou o povo de Israel da morte. Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo que estava dentro da arca, tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Este é aquele que foi simbolizado pelo propiciatório, a tampa da arca onde a glória de Deus se manifestava. Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel. Este é aquele que foi simbolizado pelo sábado. Ele é o nosso verdadeiro descanso, tudo é sombra. Ele é a realidade. Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, sob a lei, para ser o nosso Redentor. Este é o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Este é o autor da vida, este é o criador do mundo, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta da salvação, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho, a verdade e a vida, este é a videira verdadeira, este é o Filho de Deus, este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, este é aquele que por amor de nós não levou em conta a vergonha da cruz pela alegria que lhe estava proposta de ser o nosso Redentor. Este é aquele que andou por toda parte no poder do Espírito, libertando os espíritos oprimidos do diabo. Os cegos viam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os coxos andaram, os leprosos eram purificados, os mortos ressurgiram. Este é a pedra fundamental da igreja. Este é o dono da igreja. Este é o edificador da igreja. Este é o protetor da igreja. Este é o nosso Salvador. Este é o Messias, o desejado de todas as nações. Este é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Este é aquele que suou sangue no Getsemane, que chorou no Getsemane, na mais titânica batalha, que derramou sua alma na morte e nos resgatou do inferno. Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é aquele que levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Aquele que foi cuspido, aquele que foi vilipendiado, aquele que estendeu seus braços na cruz e transformou aquele patíbulo de horror num palco da glória de Deus e num instrumento da nossa salvação.
Este é aquele que foi sepultado, que entrou nas entranhas da morte e tirou o aguilhão da morte e ressuscitou gloriosamente, poderosamente, vitoriosamente. Este é aquele que voltou para o céu e está sentado no trono, no nosso grande advogado, nosso grande sacerdote, aquele que reina sobre as nações, aquele que levanta rei e depois rei, aquele que tem as rédeas da história em suas mãos, aquele que derramou o sangue, Espírito Santo sobre a igreja, aquele que governa a igreja, aquele que irá voltar para buscar a sua noiva pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, gloriosamente, vitoriosamente. Este é o nosso glorioso Redentor, a razão da nossa vida, a nossa esperança. Ele é a honra, ele é a glória, ele é o louvor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o nosso Jesus Cristo. Como que essa tempestade acaba? Marcos capítulo 5, verso 1 diz: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. As tempestades da vida sempre virão no nosso encontro. Não adianta orarmos por livramento, pois a hora ou outra iremos ter que encará-la. Mas eu aprendo aqui com isso, que mais do que desejar que a tempestade cesse, precisamos encontrar paz de Deus, que excede todo entendimento em meio às tempestades da vida. Descansar em meio à tempestade assim como Jesus fez, sabendo que nada foge ao absoluto controle do Criador do universo. Por fim, eles chegaram ao destino proposto por Jesus, porque a tempestade nenhuma pode abalar os planos de Deus para os seus discípulos. Essa é a convicção que nós temos que ter. O nosso Deus, ele é o mesmo. Ele é aquele que quer o nosso melhor. Ele cuida de nós em meio às tempestades da vida. Ele é um Deus presente, atuante, e que tem um melhor para mim e um melhor para você. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas eu sei que o meu Jesus é maior do que isso, mais poderoso do que isso, e nada pode abalar o nosso Jesus. E também não deveria abalar o meu e o seu coração. Que essa palavra fique no meu e no seu coração. Que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas que estão talvez passando por alguma tempestade na vida. Estão passando por alguma dificuldade, alguma realidade e precisam de uma palavra de fé e de esperança. O nosso Deus ainda acalma a tempestade. Inclusive, se você está aqui nos acompanhando e não entregou a sua vida por completo a Jesus, hoje é dia de salvação na tua casa. O nosso Jesus está de braços abertos. Ele quer me salvar e te salvar. E se você quer entregar sua vida para Jesus, você pode deixar aqui a sua mensagem aqui para nós, que nós vamos entrar em contato com você. Te instruir segundo a palavra de Deus para o que você deve fazer. Mas a melhor decisão é seguir a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tudo passa, mas estar com Jesus é para a vida toda, é para a eternidade. Deus abençoe vocês e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.